Telégrafo sem fio, também conhecido como rádio. A história dessa inovação parece uma novela. Thomas Edison e Nikola Tesla eram inventores rivais. Até hoje os rádios ainda dependem de uma bobina de Tesla. Mas quando Tesla estava para revelar um transmissor sem fio que poderia emitir o sinal a 80 km, a sua oficina foi destruída no incêndio. Edison era conhecido por usar bandidos contratados e até mesmo a máfia, mas a causa provável foi um problema elétrico. Com o trabalho de Tesla literalmente reduzido a cinzas, Guglielmo Marconi entra em cena e consegue enviar o primeiro sinal transatlântico. Sua patente é depois negada porque o desenho dependia do trabalho de Tesla. A decisão foi depois derrubada em favor de Marconi, quando Andrew Carnegie e você já deve imaginar, Thomas Edison, entraram com marketing e dinheiro. Em 1943, muito depois, a patente de Marconi foi outra vez revogada e posteriormente concedida a Tesla. Simplesmente fazer com que o rádio funcionasse era um esforço cheio de drama. Mas os efeitos na comunicação, cultura e sociedade foram ainda mais dramáticos. Em 1905, a Marinha japonesa varreu do mapa uma frota russa. Um dos motivos era porque havia adquirido rádios fornecidos por Marconi. Sinais de rádio via rádio salvaram as vidas de mais de 700 passageiros do Titanic e posteriormente se tornou obrigatório que toda embarcação contasse com um operador de rádio em escuta permanente. As pessoas comparavam o rádio aos jornais, o que ajudou na definição do conteúdo veiculado, mas havia diferenças importantes. Você não precisa ser alfabetizado para ouvir rádio, tampouco precisa reservar um tempo só para isso, porque ouvir rádio pode ser uma experiência passiva. Você pode ouvir rádio enquanto trabalha, entre outras coisas. O rádio era uma cola cultural, unindo diferentes classes e origens sob a bandeira da informação imediata. A voz do Homem das Ruas era ouvida juntamente com a voz de Orson Welles em A Guerra dos Mundos e com as conversas ao pé da lareira do presidente Frank Roosevelt. Nenhum outro presidente havia falado direta e simultaneamente para o povo americano. Os políticos, de repente, precisavam se tornar grandes oradores. A propaganda era facilmente alimentada para as massas. Mas havia outra figura notável relacionada às origens do rádio. No mesmo ano do incêndio na oficina de Tesla, nascia Harold Marshall Sylvester Richards. Quando Marconi enviou o primeiro sinal transatlântico, Richards tinha apenas 7 anos. Quando seu primeiro sermão ao vivo foi transmitido, Richards e o rádio tinham basicamente a mesma idade. Em 1929, o Ministério de HMS Richards se estabeleceu em Los Angeles, Califórnia. Após anunciar uma das maiores cruzadas evangelísticas no rádio, a estação ofereceu a ele um programa diário de adoração familiar. Richards estava certo que o evangelismo precisava utilizar o rádio, mas a direção mundial da Igreja Adventista pensava diferente. O rádio é algo tão novo, nunca foi feito antes, e além disso é obra do diabo. Afinal de contas, álcool e cigarros são anunciados via rádio. Obra do diabo, é isso que é. Enquanto a igreja se mantinha cética, a obsessão de Richards crescia, mas finalmente um amigo o confrontou. Harold, você não fez nada a respeito do rádio. Acredita em seu potencial? Eu sei que Deus quer que eu faça isso. Ele não vai me abandonar nisso. Você realmente acredita que Deus quer você no rádio? Sim, acredito. Eu sei que Ele me quer no rádio. Não, você não sabe. Você não acredita em nada disso. O que quer dizer? Eu acredito, realmente acredito. Bem, se Deus o quer no rádio e você acredita nisso, por que não está no rádio? O peso de seu próprio medo e descrença caiu sobre ele. Na noite seguinte, quando se pôs à porta para coletar as ofertas, disse à congregação que o bolso esquerdo do seu casaco seria o bolso do rádio. Se eles acreditassem no potencial do ministério, poderiam contribuir. No meio da Grande Depressão, a congregação de Richards doou $220, que equivaliam em 2015 a mais de $3.000. Doaram dinheiro, joias e até mesmo dentes de ouro. Noite após noite, o dinheiro para o tempo de transmissão encheu o bolso do rádio. Enquanto a maioria dos pregadores do rádio só pregava, Richards trabalhava com um produtor e com músicos para criar um programa profissional e polido, chamado Tabernáculo do Ar. A transmissão semanal se tornou diária. Cartas se acumulavam com perguntas, pedidos de oração e dinheiro. A programação se ampliou. Lone Star Forum, quarteto masculino, se tornou uma marca do show. Encontros noturnos eram gravados e enviados para tão longe quanto a costa atlântica, o Alasca, a Nova Zelândia e a Austrália. Isso continuou por 7 anos sem nenhum apoio da Igreja Adventista Mundial.
Finalmente, em 1937, uma sede administrativa da igreja decidiu se unir a esse ministério e até mesmo convenceu Richards a se dedicar ao rádio em tempo integral. Daí em diante, a Voz da Profecia era transmitida nas ondas do rádio, 2 vezes por semana de costa a costa, por 89 estações de rádio diferentes. Após um concurso para a mudança do nome, o Lone Star Four se tornou os Arautos do Rei. Richards se tornou uma autoridade de rádio reconhecida. A Igreja Adventista no Oregon enviou Julius Tucker para aprender tudo o que pudesse com Richards. Tucker viria a aprender o suficiente para ter o seu próprio programa, A Hora Serena. Hoje, graças a Richards, a Voz da Profecia pode ser ouvida em mais de 30 línguas. Lições bíblicas estão disponíveis em mais de 70 línguas. A Rádio Adventista Mundial transmite em 80 línguas e calcula que são capazes de alcançar espantosos 2/3 da população mundial. O uso de novas ferramentas e a inovação trouxe ao mundo moderno as missões da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e o rádio foi só o primeiro passo em mais de 50 anos de crescimento.